Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, compartilhar com as pessoas que você ama. E aqui nós estamos no capítulo 31, aonde o Jacó vai receber uma ordem do Senhor para deixar a terra de Labão. Como ele havia recebido a ordem para ir para lá, agora o Senhor estava dizendo que ele voltasse para a terra da sua parentela. Diferente da ordem de Abrão, que foi: deixa a sua terra e a parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Agora o Jacó recebe a ordem: volta para a sua parentela, lá da onde você saiu, e eu vou estar com você em toda essa jornada. Essa foi a promessa. O que aconteceu nesse capítulo? Os filhos do Labão começaram a perceber que o Jacó era muito mais abençoado do que eles, e tudo que ele fazia era tomado, acabava nas mãos do Jacó. Até os animais nasciam como ele profetizava que iam nascer, como ele escolhia, ele mudava, falava assim: agora você vai ficar com as cabras malhadas, nascia tudo malhado. Aí o Labão falava: não, agora você vai ficar com as listradas, nascia tudo listrado. Por quê? Porque Deus era com ele. E assim isso causou inveja. E a palavra de Deus diz que assim, o rosto do Labão já não era como antes. Ou seja, descaiu o semblante. Aquela fúria, aquela inveja ficou nítida na cara do Labão. Então Deus ordena que Jacó vá embora. E ele diz: eu sou o Deus de Betel. Versículo 13. Onde tens ungido uma coluna, onde me tens botado voto, levanta-te agora, sai dessa terra e torna-te para a terra da sua parentela. Eu já vi tudo que o Labão te fez, mas veja que todos os bodes aí são listrados e malhados, todos que eu dei a eles e o que eu dei a você, nasce do jeito que você fala, do jeito que eu falei que iam nascer. Então, realmente Deus estava com ele, e isso estava causando um constrangimento, um mal-estar entre eles. É estranho como as pessoas, quando elas veem que o outro está sendo abençoado, ao invés de elas quererem servir o mesmo Deus que aquela pessoa serve para ser abençoada também, não, elas ficam com inveja, elas ficam com raiva, elas ficam com mágoa e querem mandar a pessoa embora, ou querem tomar aquilo que Deus deu para elas. Mas aquilo que Deus dá, ninguém pode tomar, não é verdade? Então ele convence as mulheres dele de irem embora com ele, e elas decidem que iriam, porque elas viam que a bênção do Senhor estava sobre a vida dele. Mas acontece que a Raquel faz uma coisa muito feia. Ela vai e ela rouba os deuses de barro do Labão, do seu pai. Depois é que ela foge. Mas quando o Jacó foge, o Labão reúne lá a sua turma e vai atrás dele. E ele vai num caminho de 7 dias com todos os seus irmãos e corre atrás do Labão, do Jacó, para o pegar. E diz assim, tomou consigo seus irmãos e foi atrás dele 7 dias e o alcançou na montanha de Gileade. Mas sempre tem o mas, porque o Jacó era protegido do Senhor, e o Senhor fala com ele em sonhos e diz: não faça mal a Jacó, nem mal nem bem, não faça nada contra ele. E ele então alcança o Jacó e começa a questioná-lo: por que você fez isso? Você não me deixou despedir das minhas filhas, eu teria deixado você ir embora com todas as suas coisas. Até parece, né? A gente sabe muito bem que ele não teria deixado. E ele falou: olha, eu tenho poder aqui na minha mão, eu poderia agora mesmo te matar. Mas o Deus do seu pai não era o Deus dele ainda. Concorda que ainda não era o Deus dele? O Deus do seu pai me apareceu e me pediu para que eu não fizesse mal algum a você. Então ele fala: não tem problema, você pode ir embora. Só queria saber por que você furtou os meus deuses. Aí o Jacó não sabia de nada. Ele fala: como assim? Eu não furtei seus deuses? Aí ele diz: furtou sim, porque eles foram furtados. E ele fala: olha,
pode procurar aqui. E aonde você encontrar a pessoa que furtou, você pode matá-lo ou matá-la. Ele não sabia que era a Raquel que tinha furtado os deuses do seu pai, porque ela ainda não conhecia direito o Deus de Israel, ela ainda estava num processo de aprendizagem. Eu sempre digo que a Raquel demorou demais para entender o que a Leia facilmente entendeu, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e futuramente agora o Deus de Jacó era mais poderoso do que os deuses que o pai dela possuía e guardava, os deuses de barro que ele mantinha. Mas então ele vai procurar em todas as tendas e acaba que ele não encontra. Por quê? Porque a Raquel, espertamente, ela se senta em cima daqueles deuses. Ela esconde e senta em cima e ela fala: olha, aqui você não pode me tocar, aqui você não posso me levantar, porque hoje eu estou com o costume das mulheres. E quando elas estavam nos dias delas, aquele lugar onde elas estavam era considerado imundo. E assim ela engana o Labão e ela esconde os deuses do pai dela. Bom, aí o Labão então resolve fazer um pacto com o Jacó, um pacto que ele não iria mais persegui-lo, que ele não iria mais atrás dele, e fazem ali eles ajuntam pedras e ali eles fazem um pacto. Diz Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. Tomaram pedras, fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. E ele faz uma coisa, o Labão diz assim: olha, essa pedra hoje é uma testemunha entre eu e você. Por isso se chamou aquele lugar Galaede. Galaede, testemunha. E diz assim, ó: se você afligir minhas filhas, e se você tomar mulheres para você, além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Ou seja, você vai, leva todas as coisas que você conquistou, leva minhas filhas, leva meus netos, mas não toque em outras mulheres. Seja fiel a elas, porque senão o nosso Deus aqui vai ser testemunha entre nós. E o pacto foi feito, diz assim que assim Jacó, ele fez um sacrifício ali na montanha, convidou seus irmãos para comer pão e comeram o pão. A união para se parta o pão e se coma o pão e ali se estabeleça um pacto é mantida até hoje, né? Quando na Santa Ceia do Senhor Jesus nós nos sentamos na mesma mesa e ali nós compartilhamos o pacto de aliança eterna com o nosso Salvador, com o nosso Senhor Jesus. Então essa coisa de fazer banquete, comer e partir o pão, é muito antiga. E Labão então levantou-se de manhã, beijou seus filhos, suas filhas, abençoou a todos e partiu. E Labão voltou para o seu lugar. E Jacó prosseguiu a sua jornada de volta à sua parentela. Amanhã ele vai chegar lá, vai lutar com um anjo, que a gente já sabe a história do que vai acontecer amanhã, e vai ter o nome dele mudado, porque ele vai ter um encontro verdadeiro com o Deus do pai dele, que vai passar a ser o Deus dele. Que o Deus de vocês, de cada um de nós, seja hoje confirmado por essa palavra. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que vai se tornar Israel, é hoje o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, poderoso que existe nessa terra. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com o capítulo 32, ainda com a história de Jacó, que vai deixar de ser Jacó. Aleluia.